Quem são os arcontes? Os arcontes estão ocultos, são controladores negativos da humanidade, entidades inorgânicas interdimensionais, que agora devem ser expostas e exorcizadas da mente humana individualmente de nossa espécie humana e do planeta como um todo, como parte de nossa evolução coletiva para um novo estado de espírito, consciência e ser. Descrevem dois tipos de seres demoníacos extraterrestres que invadiram a Terra há muito tempo, que são chamados arcontes. O primeiro tipo de arconte se assemelha a um réptil. O outro tipo se assemelha a um embrião humano, que tem a mesma forma e aparência das fotos dos peixes do céu. Robert Styling, autor de O Discovery Scotter em Ashgitol, DC, faz uma declaração pública sobre os arcontes, indicando: é hora de expor os controladores secretos da humanidade. Garanto que isso não é especulação. Enganam um produto da imaginação das pessoas. Essas criaturas parasitas são reais e devem ser tratadas imediatamente para que a humanidade possa evoluir para a próxima nível de existência. Embora esses parasitas não sejam humanos, eles se alimentam da energia, emoções negativas dos seres humanos. Não está claro se essas amebas cósmicas são as primeiras criaturas da Terra, mas sabemos que elas foram descobertas pelos xamãs em estados alterados de consciência há muito tempo. A razão pela qual nem todos os veem todos os dias é que isso se deve à energia da criatura, que está fora do nosso alcance normal e estreito de visão no espectro eletromagnético, o que nós, cientistas, chamamos de luz visível. Embora não haja arcontes fisicamente, o perigo real que eles representam para a humanidade não é a invasão do planeta, mas a invasão da mente. Os arcontes são parasitas mentais intrapsíquicos que acessam a consciência humana por telepatia e assimilação. Eles infectam nossa imaginação e usam o poder da fantasia para enganar e confundir. O prazer deles é enganar a si mesmos, sem um objetivo específico. Eles são de natureza robótica, incapazes de pensar por conta própria ou por opção, e não têm nenhuma agenda em particular, exceto viver através de seres humanos. Eles são estranhamente capazes de fingir um efeito sobre os seres humanos, o que eles realmente não têm. Por exemplo, eles não podem acessar a genética humana, mas podem fingir fazê-lo, para que os seres humanos caiam no ato pretendido, como se os cenários fossem levados a sério. A esse respeito, os arcontes são os brincalhões finais. Essa é a essência da intrusão arcôntica, como eu chamo. O truque é que, se a humanidade está sob a ilusão de poder sobre-humano, ela se torna tão boa quanto a real. Uma ilusão autorrealizável. Cósmicos, os arcontes apresentam um aspecto dinâmico do cenário evolutivo da humanidade, através do qual o potencial humano é testado. Existem numerosos paralelos entre Castaneda e os ensinamentos. Ensinamentos gnósticos. Este perfil dos arcontes não é especulativo. Eles são compilados a partir dos escritos gnósticos. Por exemplo, os textos do NHC descrevem como os arcontes tentaram
enviado para Eva. Claramente uma versão mitológica da intervenção genética. Tais passagens parecem apoiar a reivindicações de miscigenações extraterrestres, tão amplamente discutidas hoje. Mas, no relato gnóstico, invasores alienígenas não tiveram sucesso nesse ato de intervenções interespécies. Tentaram, mas falharam. A ideia de que os arcontes apresentam um teste para a humanidade, Castaneda declarou explicitamente: se o arcon, correlação voador, é aceito, também pode ser encontrado em alguns escritos do NHC, especialmente no Apócrifo de João. Esse texto sugere que Enion Sophia, a inteligência cósmica da Terra, é dedicada às espécies arconteiras e usa sua influência desviante e enganosa para esse propósito. Ele conta como o senhor das autoridades, adultério cometido com a sabedoria Sofia, e se une à humanidade, uma cadeia de compulsão cega. Erimarmene é desconcertante, para dizer o mínimo. NHC 2, 1:28-16. Resolver e esclarecer o que a narrativa sofista, o possível a dizer sobre o teste dos arcontes, é um grande desafio para a nossa compreensão da mensagem gnóstica e como ela pode beneficiar a humanidade hoje. A televisão é um exemplo claro da imitação arcônica. O autor Jay declara: sim, de acordo com os textos, arcontes podem alcançar pessoas e manipular pessoas para fazer as coisas assim que quiserem. E algumas são muito raras. Mas elas também são realmente responsáveis pela deterioração da cultura. Assim, ao contrário da cultura dos antigos gregos com chineses, eles são apenas uma fachada barata de uma cultura. Como a presença arcônica se espalhou por toda a Terra e se intensificou no século XX, pode-se ver que eles são responsáveis da dispersão e feiura das massas que estão em toda parte. A televisão é um exemplo da imitação arcônica. Eldney conclui: os seres humanos são imitados na televisão, mas a imitação é alterada e quase sempre obscena e profana, porque os arcontes não apenas não entendem o sagrado, mas o odeiam. Eles têm inveja da natureza e dos seres humanos com o mundo, naturais, em casais além de sexo, apaixonados que estão com raiva e eles adoram violência e são sexualmente excitado pela raiva, a guerra e a morte, criar guerras e consumir energia da morte.